A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 11 a 17. É um evento muito conhecido relacionado à vida e ao ministério de Jesus. E eu quero pensar um pouco a palavra de Deus esta noite, com base neste Evangelho, neste capítulo, nestes versículos, neste evento propriamente dito. Deus seja louvado pela oportunidade a nós concedida de estarmos aqui nesta noite para cultuá-lo na beleza da sua santidade e também poder servi-los com a exposição da sua palavra. Deus abençoe pastor Carlos, Deus abençoe o evangelista Denis, um amigo particular. Deus abençoe todos vocês que estão presentes aqui essa noite, que vieram aqui dar a Deus o que Deus é digno e merecedor de receber. Ore por mim, ore pela minha esposa, a irmã Raquel, e ore pela nossa tropa. Nós temos 3 crianças, eu, a patroa e as crianças. A Isabela de 8, o Theo de 3 anos e a Manuela de 1 ano e 3 meses. Enquanto eu estou aqui, a Raquel e as crianças estão em casa. Então, se você orar por nós, a despeito de todo o cansaço que dá criar 3 crianças, vai dar certo, tá bom? Conto com as vossas orações. Lucas capítulo 7, versos do 11 ao 17, quem achou gentilmente diga amém. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, está projetado nas telas, Almeida Corrigida Fiel. Textualmente é idêntico, é igualzinho, não vai mudar absolutamente nada, tá bom? E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Você pode assentar-se. Este é certamente um daqueles eventos que estão direta e objetivamente ligados ao ministério terreno de Jesus, que nós conhecemos e conhecemos bem. Crentes, quer mais antigos, quer mais novos, conhecem esse texto aqui de cós salteado, de trás para frente, de frente para trás. Conseguem recitar detalhes destes textos aqui sem que seja necessário abrir a Bíblia, porque de fato, além de ser um texto muito conhecido, é um texto pelo qual nós temos um apreço muito grande por tudo aquilo que aconteceu nesta mulher, por esta mulher e através desta mulher. Mas eu quero pensar com vocês um pouco este texto esta noite, fazendo algumas explicações e, por fim, algumas aplicações. Este evento que nós costumeiramente chamamos de o filho da viúva de Naim, ele foi registrado única e exclusivamente pelo evangelista Lucas. Não há paralelo deste evento em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Aprouve ao Espírito Santo inspirar única e exclusivamente o médico, o historiador,
e o missionário Lucas, para que ele registrasse esse evento que está direta e objetivamente ligado ao ministério terreno de Jesus. E isto é particularmente muito bom. Por quê? Porque Lucas, ele trabalha com detalhes, Lucas trabalha com pormenores, Lucas trabalha com especificidades. Então Lucas vai dar para a gente aqui algumas informações que vão nos ajudar a compreender melhor a anatomia desse milagre realizado por Jesus. Então louvado seja Deus, que pelo Espírito Santo inspirou Lucas para que ele pudesse registrar este evento, para que hoje nós pudéssemos glorificar a Deus por meio daquilo que ele fez através de Jesus na vida desta mulher. E Lucas começa o registro a partir do verso 11, dizendo assim: e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Bom, estas primeiras palavras do verso 11 aqui, elas estão diretamente conectadas ao contexto imediato do capítulo 7. E o contexto imediato vai do verso 1 até o verso 10. Então, o que Lucas está trazendo para a gente de informação é que Jesus, ele estava transicionando de um lugar para o outro. Na verdade, o capítulo 7, do verso 1 ao 10, diz que Jesus estava inicialmente na cidade chamada Cafarnaum. E a cidade chamada Cafarnaum, ela foi eleita por Jesus para ser o seu quartel-general, para ser a base do seu ministério. Talvez porque na cidade de Cafarnaum estava a casa de Pedro. Pedro foi um daqueles que Jesus chamou para deixar de ser pescador de peixe, para ser pescador de homens, para ser discípulo de Jesus e posteriormente um dos seus apóstolos. Então Jesus elegeu não só a cidade de Cafarnaum, mas elegeu a própria casa de Pedro como a base do seu ministério terreno. E Jesus ficou muitos e muitos dias ali na cidade de Cafarnaum e na casa de Pedro. E ele estava ali. E depois que ele realiza ali na cidade de Cafarnaum um outro grande milagre, ele sai então dali e ele vai sentido a cidade chamada Naim. Era uma distância de cerca de 35 a 40 quilômetros. Era uma distância percorrida em mais ou menos 8 a 10 horas de caminhada. Então, quando Lucas diz para a gente, no capítulo de número 7, no versículo de número 11, e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, é essa informação que Lucas quer nos dar, que Jesus saiu de Cafarnaum e foi de Cafarnaum, então, para a cidade de Naim. A cidade de Naim, o próprio nome Naim significa belo, significa aprazível. Era um lugar que os estudiosos dizem que era bem agradável, que era bem pitoresco. Quando eu penso na cidade de Naim, eu penso naquelas cidadezinhas que ficam nos interiores dos estados, que quando a gente sai das capitais e vai para lá, parece que a gente está num lugar completamente diferente, que a gente não vê muito barulho, que a gente não vê muito movimento, que a gente vê as pessoas mais calmas, serenas, tranquilas. Sabe quando você vai para aquele lugar lá no interior, que você chega lá e você vê a diferença que é das grandes capitais? Então é assim que eu enxergo a cidade de Naim, e ela refletia o significado do nome que tinha. De fato, ela era um lugar belo, era um lugar bonito, um lugar aprazível, um lugar pitoresco. Os estudiosos dizem que a cidade de Naim, ela foi construída no sopé do Monte Tabor. O Monte Tabor era um dos grandes montes da cadeia montanhosa de Israel. O monte mais alto de Israel era o Monte Hermon, que ficava quase 3.000 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. O maior monte da cidade de Jerusalém era o Monte Sião, que ficava a 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. E o Monte Tabor, segundo os estudiosos, ficava mais ou menos
menos 600 metros acima do nível do mar, e a cidade de Naim foi construída na encosta do Monte Tabor. Os estudiosos dizem, inclusive, que se você subisse na encosta do Monte Tabor, pela cidade de Naim, você conseguia enxergar ao longe a cidade de Cafarnaum. Então percebam que era de fato uma cidade muito agradável, e Jesus está então entrando nesta cidade, mas ele não está entrando nessa cidade sozinho, ele entra acompanhado. O texto diz que ele entra acompanhado dos discípulos. Jesus tinha pelo menos duas categorias de discípulos. Ele tinha os 12, que eram os discípulos mais próximos, aqueles que estavam sendo mentoreados por ele, aqueles que estavam sendo treinados por ele, e aqueles que posteriormente seriam elevados por ele ao nível de apóstolos, para lançar os fundamentos doutrinários da igreja. E Jesus tinha discípulos que não eram tão próximos, mas que também eram discípulos, e que inclusive muitas das vezes eram comissionados por Jesus para irem pregar, para irem exorcizar, para irem realizar milagres, para irem manifestar o reino de Deus na terra. Então Jesus tinha os seus muitos discípulos, e eles estavam acompanhando Jesus nessa entrada da cidade chamada Naim. Mas o texto também diz que havia uma grande multidão com Jesus. Isso é muito comum quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você percebe que todas as vezes que Jesus está se movendo de um lugar a outro, uma multidão, um número incontável de pessoas está atrás de Jesus. Geralmente as pessoas iam atrás de Jesus não por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus podia proporcionar a elas, por aquilo que Jesus podia oferecer a elas. Muitas das vezes elas faziam de Jesus um meio para que elas pudessem obter um fim. Elas se alegravam quando Jesus multiplicava os pães e os peixes. Elas se alegravam quando Jesus fazia milagres extraordinários. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os aleijados saltavam. Elas se alegravam quando Jesus exorcizava os espíritos malignos e os repeliam da vida dos homens, fazendo que eles fossem libertos das prisões, das cadeias e das algemas espirituais que eles estavam. Mas muitas das vezes essas mesmas multidões saíam de perto de Jesus quando ele discursava acerca da responsabilidade que o homem tem que ter com o Deus da bênção, muito mais do que com a bênção de Deus. Um dia Jesus trouxe um discurso, mas pensa num discurso duro, gente. Lá em João capítulo de número 6, o discurso foi tão duro que as multidões foram embora, que os discípulos mais distantes foram embora, que até Pedro, que fazia parte do grupo dos 12, chegou para Jesus e disse assim: Jesus, hoje o discurso foi duro, hein? Hoje não ficou quase ninguém. E Jesus disse assim: queres você ir com eles também? Se fosse parafrasear para os dias de hoje, era como se Jesus estivesse dizendo: olha, a porta da rua é serventia da casa. Aí Pedro vira-se para Jesus e diz assim: mas peraí, Jesus, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então percebam que Jesus está entrando na cidade de Naim, acompanhado dos discípulos, mas também acompanhado de uma grande multidão. Havia uma porta de acesso à cidade de Naim. Obviamente a porta que dava acesso para entrar era a mesma porta que levava para a saída. E de alguma maneira, quando Jesus está entrando pela porta da cidade chamada Naim, está saindo de dentro da cidade uma mulher. Esta mulher é viúva, ela acabou de perder o seu único filho. O filho está posto num caixão, enrolado com lençóis. Existem pessoas carregando esse caixão, e também há uma multidão com aquela mulher. Enquanto Jesus, os seus discípulos e a multidão que estava com ele está acessando a cidade, a mulher, o filho morto e a multidão que está com ela está saindo da cidade. Eles estão num cortejo fúnebre. Ela vai para o lado de fora, ela vai lá para o cemitério, talvez para uma cova coletiva, onde o seu filho seria definitivamente sepultado. Mas de alguma maneira que a gente não consegue explicar, de alguma maneira que seria inexplicável, no momento que Jesus e o grupo de Jesus está entrando na cidade, é exatamente o mesmo momento que aquela mulher e o grupo dela está saindo da cidade. Eles se encontram exatamente
exatamente no mesmo momento. Talvez alguém pudesse dizer assim: foi uma baita coincidência. Talvez nós pudéssemos usar essa expressão, mas deixe-me dizer uma coisa: depois que eu me converti a Cristo, por Cristo e para Cristo, depois que eu fui salvo nele, por ele e para ele, depois que o meu nome foi escrito no livro da vida, depois que eu recebi o Espírito Santo como o penhor da redenção que um dia me será dada por Deus em Cristo, última e definitivamente, sério, depois que eu fui salvo, eu deixei de crer em coincidência. Não há nenhuma possibilidade de haver coincidência. Também não creio mais em sorte, também não creio mais em azar, também não creio mais em destino. Depois que eu fui salvo em Cristo, por Cristo e para Cristo, eu aprendi a partir da leitura das Sagradas Escrituras que absolutamente todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra estão debaixo do governo do Deus que é poderoso suficientemente para fazer todas as coisas acontecer de maneira que essas coisas aqui na terra glorifiquem o nome dele lá nos céus. Então percebam, não tem nada de coincidência nisso. Na verdade, isso já estava previsto na agenda de Deus, isso já estava previsto no cronograma de Deus, isso já estava previsto no script que Deus havia estabelecido para o ministério terreno de Jesus. Naquele dia, Deus havia previsto para Jesus que ele entraria na cidade de Naim, acompanhado dos discípulos e de uma multidão, exatamente no momento que a mulher viúva saísse com o filho morto no caixão e a multidão, para que naquele dia o nome do Cristo fosse glorificado naquele lugar. E eu quero aproveitar a oportunidade e quero trazer isso como uma aplicação para a sua vida esta noite. Deixe-me dizer, não há nada de coincidência em você ter conseguido nesta segunda-feira à noite sair do seu trabalho, sair da sua casa, sair dos seus afazeres, vencer toda e qualquer intempérie e conseguir chegar aqui neste culto para orar, para louvar, para ofertar, para ser ministrado pela palavra. Talvez na sua mente você está aqui porque surgiu um desejo que você não conseguiu explicar na sua mente e no seu coração. Talvez dentro de você nem sabe exatamente por que você está aqui esta noite, mas eu preciso lhe dizer, a despeito de nem você saber direito porque você veio, esta noite já estava prevista na agenda eterna de Deus, estava prevista no cronograma eterno de Deus. Deus já tinha um encontro marcado com você aqui dentro esta noite. Não, eu não sei o que vai acontecer, eu nem sei se já aconteceu, eu nem sei se já está acontecendo, eu só sei de uma coisa: tu não vieste aqui em vão, debalde e à toa. Esta é a noite que Deus marcou um encontro contigo para trabalhar em você, por você e através de você. Glória a Deus. Diga para alguém, diga: você não está aqui à toa esta noite. Diga: Deus está cumprindo uma agenda com você dentro desta casa. Aleluia. Não, você não veio aqui apenas porque alguém lhe convidou, você não veio aqui apenas porque chegou um convite para você e você sentiu um desejo, um impulso, um estímulo de chegar até aqui. Pode até ter sido esse o motivo aparente, mas no meio desse motivo era Deus trazendo você até esse lugar, porque Deus já havia previsto que esta noite era a noite de vocês dois terem um encontro para que alguma coisa acontecesse. Então a Bíblia nos diz, queridos irmãos, que Jesus, ele está entrando na cidade de Naim e a mulher está saindo lá de dentro. Lucas continua nos dizendo, verso 12: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Verso 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Percebem? Quando Jesus está entrando na cidade, a Bíblia diz que Jesus vê, Jesus contempla, Jesus olha aquela mulher, ele vê o filho dela sobre o caixão, ele vê a multidão que está acompanhando ela. Jesus, ele de alguma maneira é atento
atraído para aquela mulher, é atraído para a situação daquela mulher, é atraído para o cenário em que aquela mulher está inserido. A Bíblia diz que ele a viu, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão, a Bíblia diz que ele foi até ela, a Bíblia diz que ele mandou ela parar de chorar, a Bíblia diz que ele mandou o cortejo fúnebre parar, tocou no menino e disse assim: levanta-te. E daquele momento em diante, aquele que estava morto voltou à vida, para louvor da glória do Deus eterno. Mas o texto é muito claro, o texto diz que Jesus viu aquela mulher, o texto diz que Jesus contemplou aquela mulher, e isso chama muito a minha atenção, porque em nenhum momento o texto diz que a mulher viu Jesus, diz que a mulher contemplou Jesus, diz que a mulher foi até Jesus. A Bíblia não diz que a mulher fez absolutamente nada, a Bíblia não diz que a mulher falou absolutamente nada, a Bíblia diz que todas as ações partiram única e exclusivamente de Jesus. É Ele quem entra na cidade, é Ele quem vê ela, é Ele que tem compaixão, é Ele que vai até ela, é Ele que manda parar de chorar, é Ele que manda o cortejo parar, é Ele que manda o menino levantar, é Ele que é glorificado pela anatomia total do milagre. Jesus faz tudo, é como se aquela mulher não fizesse absolutamente nada. Jesus nem perguntou para ela se ela tinha fé, nem perguntou se ela cria, nem perguntou se ela queria que aquilo acontecesse, como ele falou, por exemplo, com Bartimeu. Ele simplesmente mandou ela parar de chorar, mandou o cortejo parar e disse para o menino: levanta-te, porque a morte dará lugar à vida, e você será conhecido como aquele que foi ressuscitado pelo unigênito Filho de Deus. Deixe dizer a você, isto é simplesmente extraordinário. É simplesmente extraordinário porque se você pegar o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, você vai ver Jesus também realizando um milagre extraordinário, mas a anatomia do milagre é completamente diferente. Se você pegar o capítulo 7, verso 1 ao 10, a Bíblia diz que Jesus é abordado por um centurião romano. O centurião romano diz para Jesus: olha, eu estou com um servo terrivelmente doente em casa, e eu gostaria que você curasse. Jesus disse para ele: eu vou até a sua casa, eu coloco a mão sobre o servo, eu libero sobre ele a palavra de cura. E o homem disse: eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho homens que obedecem aquilo que eu falo. A uns eu digo vão e eles vão, a outros eu digo vem e eles vêm. Ele diz: tu também tens autoridade, liberas apenas uma palavra, e a palavra que tu liberar será suficientemente poderosa para curar o meu servo. Jesus faz duas coisas. Primeiro, ele explicita a grandiosidade da fé daquele homem. Ele disse: eu andei por Israel, subi montes e desci vales, mas o nível da fé deste homem é diferenciado. A segunda coisa que ele faz é liberar a palavra. Vai para casa. Por quê? Porque a palavra e o poder já foram liberados, e o teu servo será sarado. O homem sai, vai para casa. Quando ele está chegando em casa, alguém traz para ele a notícia: o servo foi curado. Ele vai tentar descobrir que hora que ele foi curado, e ele chega à seguinte equação: foi no momento que Jesus liberou a palavra e o poder de Jesus instantaneamente repreenderam a enfermidade e fizeram aquele servo se levantar. Aleluia! Mas percebem como a anatomia do milagre do capítulo 7, versículo de 1 a 10 é completamente diferente da anatomia do milagre do capítulo 7, do verso 11 ao 17. Se do 1 ao 10 é o centurião que chega, do 11 ao 17 é Jesus que chega. Se do 1 ao 10 é o centurião que intercede, do 11 ao 17 é Jesus que manda a mulher parar de chorar. Se do 1 ao 10 é o centurião que diz assim: uma palavra é suficiente, do 11 ao 17 a mulher nem fala nada, é Jesus quem fala tudo e faz o milagre. Ou seja, dois milagres extraordinários realizados de forma diferente. Por quê? Porque o meu e o seu Jesus não está preso dentro da nossa caixinha, gente. Não está preso dentro da nossa realidade. Às vezes a gente acha que decodificou a maneira como Jesus vai trabalhar. A gente que acha que aprendeu pedagógica e didaticamente a maneira como Jesus deve trabalhar. Aí a gente estabelece os pressupostos para Jesus e diz assim: tem que trabalhar desse jeito, tem que usar fulano desse jeito, tem que ser desse jeito, porque é assim que o Senhor trabalha. Aí Deus vem e nos prega uma peça. A gente acha que Ele vem de cima, Ele vem de baixo. A gente acha que Ele vai vir de baixo, Ele vem de cima. A gente acha que Ele vai abrir porta, Ele libera caminho. A gente acha que Ele vai liberar caminho, Ele abre porta. Por quê? Porque não é da maneira como nós queremos, é da maneira como Ele
Ele quer. Esta noite, eu não sei qual é a tua expectativa em relação a este culto. O que eu preciso lhe dizer é o seguinte: se desarma, tira de você toda expectativa em relação àquilo que você já sabe, e apenas creia, enquanto você está aqui dando glória a Deus, há uma ação de Jesus ao teu respeito. Aleluia. Ai, pegue a mão de alguém até que ele diga glória a Deus. Não, até que ele diga glória a Deus. Olhe para ele assim: te desarme. Diga: esqueça o que você sabe. Jesus sabe muito mais do que você. De repente você está esperando um profeta se levantar e até você colocar a mão no seu cabeção e dizer: assim diz o Senhor. Talvez você está esperando alguém ter uma visão, uma revelação do céu aberto, os anjos descendo com espada flamejante para guerrear a tua guerra. Talvez você esteja esperando coisas extraordinárias, sobrenaturais, transcendentais, metafísicas. Talvez você esteja com expectativas de que os seus olhos espirituais sejam abertos para você ver o que nunca viu, e até agora você está naquilo e não aconteceu nada. Eu vim lhe dizer: não aconteceu nada porque você acha que aprendeu o modus operandi de Jesus, e Jesus veio te ensinar que ele não trabalha do jeito que a gente quer, ele trabalha do jeito que ele quer, e ele usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, para fazer o que quer. Quem manda é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então todos os dias eu aprendo que é Ele quem sabe, e sou eu quem aprendo. Ele é o mestre e eu sou o aluno. Ele é o rabi e eu sou o discípulo. Então, se é para interceder, intercedamos. Mas se é para nos silenciar, nos silenciemos. Porque na intercessão ou no silêncio, Jesus trabalha do mesmo jeito. Ele não faz nada, a mulher não faz nada, Jesus faz tudo. Diga: Jesus faz tudo. Mas perceba uma coisa interessante. Eu não quero cansá-los esta noite, que Jesus viu aquela mulher. Diga comigo: Jesus viu aquela mulher. Percebam que a mulher não viu Jesus, não contemplou Jesus, não olhou Jesus, mas Jesus viu aquela mulher. A mulher não ter visto Jesus não mudou o desfecho da história, não mudou o final da história. A mulher não ter visto Jesus não mudou a conclusão da história. A história terminou do jeito como deveria terminar, independente da mulher ter visto Jesus ou não. Por quê? Porque o texto quer trazer para a gente essa informação. Primeira informação era a agenda de Jesus ali, estabelecida pelo Pai. Segunda informação: Jesus trabalha do jeito que Ele quer. E terceira informação: Jesus viu a mulher, e se Ele viu a mulher, pronto, nada mais importa. Não importa se a mulher não viu Jesus, o importante é que Jesus viu a mulher. Não importa se a mulher olhou Jesus, o importante é que ela foi olhada por Jesus. Não importa se a mulher contemplou Jesus, o importante é que Jesus contemplou a mulher. Você está entendendo o que eu estou dizendo? De repente você está aqui dentro esta noite e na sua cabeça o seu pensamento é: eu ainda não fui visto por Jesus, eu ainda não fui contemplado por Jesus, eu ainda não fui olhado por Jesus. Mas eu vim dizer para você: não é porque você não viu que você não foi visto. Vou dizer mais uma vez para ver se você se alegra e dá um glória a Deus. Não é porque você não viu que você não foi visto. A mulher não viu, mas ela foi vista, e porque ela foi vista, no final era ela que estava dando culto em ação de graça. Você está entendendo? De repente você está pensando: eu não fui visto, eu não fui olhado, eu não fui contemplado. Engano seu, porque lá do céu os olhos de Jesus já estão postos sobre você. Ele sabe a sua dor, Ele sabe as suas crises, Ele sabe os seus conflitos, Ele sabe a noite escura que a sua alma está passando, Ele sabe como é que você entrou aqui quebrado, arrebentado, Ele sabe que o azeite está esvaindo pelas rachaduras do vaso, mas Ele te trouxe aqui esta noite para dizer a você: na galeria dos necessitados, tu és um alvo de Deus. Pode levantar as mãos para dizer glória a Deus. Eu estou pregando para a gente aqui esta noite que pode não ter visto, mas tem a consciência tranquila que já está no olhar do Cristo. Alegra a tua alma, alegra o teu espírito, celebra.
Aproveita para liberar um glória a Deus, um aleluia, para falar uma língua ininteligível. Aproveita para permitir que o seu coração palpite um pouco mais rápido, acelere um pouco mais rápido, pela certeza que você tem, que você está aqui debaixo do olhar compenetrante de Jesus. Ele sabe quais os limites da tua força, Ele sabe até onde você pode suportar, Ele sabe até onde você pode aguentar, Ele sabe até onde você pode ir. Calma, quieta, tranquiliza, fica em paz. Ele já te viu, Ele já percebeu a tua dor, Ele sabe a dimensão do teu problema, Ele já está vindo ao teu encontro. A história não terminará do mesmo jeito. Tem milagres. Gente, eu sinto graça de Deus aqui esta noite. Você pode levantar as mãos assim para os céus e por alguns segundos liberar uma palavra de glorificação a Jesus, como quem diz: eu sei que Ele me viu e isso aquieta a minha alma. Glória a Deus. Então, pastor Carlos, o segredo não é ver, o segredo é ter consciência de que eu fui visto. E gente, vamos ser sinceros, nós só estamos aqui porque nós fomos vistos por Jesus. Vamos ser sinceros, nenhum de nós presentes aqui esta noite tem em nós mesmos qualquer mérito por estar aqui. Não há em nós mesmos nenhum tipo de obra meritocrática que justifique nós estarmos aqui. Nenhum de nós era tão bonzinho a ponto de chamar a atenção de Jesus. Viu? Nenhum de nós era tão certinho a ponto de chamar a atenção de Jesus. Pelo contrário, Jesus geralmente, Ele prega peça na gente, confunde a gente. Geralmente são aquelas pessoas que a gente não dá absolutamente nada, que estão no radar de Jesus, que estão no sonar de Jesus. E isso é bom, que isso traz paz à nossa alma. A gente sabe que aqui essa noite não tem ninguém maior do que ninguém, não tem ninguém melhor do que ninguém, porque não tem ninguém que possa chegar diante de Cristo e dizer: eu estou aqui pelos meus próprios méritos, eu estou aqui pelas minhas próprias obras, eu estou aqui porque eu sou suficientemente capaz de ter credibilidade para chegar diante de Deus. Não, se fosse por nós mesmos, nós ainda estávamos caminhando a passos largos para o inferno, gente. Se fosse por nós mesmos, nós ainda estaríamos nas mãos do diabo, do mundo e do pecado. Se fosse por nós mesmos, nós estaríamos lá fora, sendo cavalo de Satanás e instrumentalizado pelos espíritos malignos, só para fazer bobagem. Mas graças a Deus que Jesus nos viu, e Ele nos viu, não é do jeitinho que a gente está aqui não. Hoje a gente está aqui bonito, cheiroso, as pessoas olham para a gente parece até um anjo. É só colocar duas asinhas, uma auréola, e alguém vai dizer: é anjo. Mas só Deus sabe, há 5, 10, 15, 20 anos atrás, a gente estava quebrado, arrebentado, destruído, nas portas do abismo. Mas Jesus olhou para a gente e disse assim: é esse aí que eu vou salvar, para virar testemunho de que quando eu quero, eu vou no abismo. É por isso que a gente não pode dizer: eu não tenho motivo para dar glória a Deus. Segunda-feira, estou cansado, está chovendo, aí eu vou dar glória a Deus. Não quer? Você tem que dar glória a Deus até o último fôlego de suspiro da sua alma. Motivo que não falta: pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas quem disse que só o dinheiro é um motivo para você dar glória a Deus? Tem coisas mais importantes que dinheiro, gente. Já leu Efésios 1:3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte, plenitude de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que é bênção espiritual? Bênção espiritual é aquela bênção que não é efêmera, transitória e passageira. Pode mudar o presidente, pode mudar o governo, pode mudar o status socioeconômico do país. Bênção espiritual, Deus deu e ninguém toma. Então eu vim dizer: você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Quem pode dar glória a Deus? Aquece a tua alma, Jesus está aqui. Então coloque a mão no coração e diga: Ele me viu, e isso traz paz à minha alma. Nada vai tirar de você a paz. Sabe por quê? Porque você sabe que você está no radar do Jesus. Ele viu a mulher. E aí a Bíblia diz, para eu terminar aqui, para a gente caminhar para o final, a Bíblia diz que ele moveu-se, diga moveu-se, de íntima compaixão. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa rapidinho aqui, já até fechei minha Bíblia. Primeiro, ele vê a mulher viúva e que perdeu o filho. E isso move Jesus de íntima compaixão. Então, a íntima compaixão de Jesus está relacionada ao
quadro caótico daquela mulher. Ele percebeu as misérias, as mazelas, ele percebeu as desgraças com as quais ela estava lidando, está no contexto sociocultural dela, e aí isso gera em Jesus uma empatia tão profunda, que isso vai nas entranhas de Jesus. A ideia de íntima compaixão aqui no texto original grego é isso, as entranhas de Jesus são movidas, é como se Jesus se colocasse no lugar dela, é como se ele sentisse o que ela estava sentindo, é como se ele percebesse integralmente, plenamente, completamente, absolutamente, tudo aquilo que ela estava não experimentando, mas experienciando naquele momento. E deixa eu dizer uma coisa, isso é um sentimento cristão. Isso é um sentimento cristão que tem se perdido ao longo das últimas décadas no contexto da igreja evangélica brasileira. A gente tem, infelizmente, se permitido olhar única e exclusivamente para nós mesmos e para o nosso próprio umbigo. Nós temos ficado cada dia menos sensíveis à dor do outro, ok? A cada dia nós estamos nos permitindo distanciarmos-nos mais, ainda mais daqueles que pensam diferente da gente, daqueles cujos debates no campo do pensamento são diferentes dos nossos. Aí a gente até usa expressões como nós e eles, ou nós contra eles, e nós olhamos os outros apenas como um meio de vencer debates nos quais nós queremos sair vencedores, e não conseguimos enxergar por trás daquilo que a pessoa se tornou, o espírito e a alma deles, tão dependente de Cristo como nós. Então, sério, a igreja evangélica brasileira tem caminhado por um caminho de insensibilidade. Nós temos nos tornado uma ilha, um fim em nós mesmos, olhado única e exclusivamente para nós. A dor do outro não nos toca mais. Nós não choramos mais com quem chora. Nós não sofremos mais com quem sofre. Nós temos discursos que são discursos que não condizem com o Cristo que nós dizemos ser Senhor e Salvador da nossa vida. Que olha uma mulher viúva que perdeu um filho e tem coragem de sentir a dor que ela está sentindo. Pois tem crentes que estão caminhando por um caminho de insensibilidade, não tem mais empatia pelo outro, conseguem olhar para o outro sentindo dor e sofrendo, e ainda sapatear sobre a dor do outro, com expressões como, eu disse que isso aconteceria, ele não me ouviu, bem feito. Pelo amor de Deus, irmão, tu és crente em Cristo Jesus, és lavado e remido no sangue, o Espírito está modelando o caráter de Jesus na sua mente, no seu coração, nas suas vontades. Você não vive mais para ser quem você era, você vive para ser quem Deus em Cristo fez você ser. És nova criatura. Então, pelo amor de Deus, olhe o mundo à sua volta. Existem pessoas que estão sentindo dor e sofrendo, e nós, enquanto igreja de Cristo, temos que ter empatia por essas pessoas e levar até elas o bálsamo e o lenitivo, para que a alma delas, tal qual a nossa, seja refrigerada. Está entendendo? Nós somos o instrumento pelo qual o óleo desce sobre a barba de Arão. Nós somos o instrumento sobre o qual o orvalho desce do irmão. É você que Deus quer usar para que as dores e as feridas deste mundo sejam saradas e cicatrizadas, e essas pessoas vejam em você a pessoa bendita de Jesus se movendo por elas. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim: não olhe só para si mesmo. Diga, olhe além de você. Diga, aprenda a chorar com quem está chorando. Glória a Deus. Gente, eu sinto a graça de Deus aqui essa noite. O Espírito deu uma calorada aqui. Você pode dar um glória a Deus? Deus vai quebrar resistências aqui esta noite. Deus vai quebrar, vai quebrar muralhas aqui esta noite espirituais. Você vai voltar a derramar lágrimas por pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, não independente do caminho que elas escolheram, independente. A gente que está sempre dentro de comunidades sabe que existem pessoas que estão tão mergulhadas no pecado que parece que elas nunca poderão ser alcançadas pelas mãos poderosas de Jesus. Mas nós, enquanto igreja, nós ainda cremos, nós ainda choramos, nós ainda oramos, nós ainda intercedemos, nós ainda declaramos que a Rocinha não será conhecida apenas por turismo e coisas mais, mas será conhecida por uma comunidade que glorifica o nome bendito de Jesus. Chore! Aleluia! Quem está comigo, diga glória a Deus. Então Jesus só vê a situação daquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. O texto diz o Senhor, né? Em algumas versões, como na minha versão, revista e corrigida, Senhor está com S maiúsculo, fazendo uma menção. Aqui essa expressão, no grego é a expressão Kyrios. E essa expressão Kyrios é a expressão que corresponde à expressão Jeová no hebraico.
A expressão Jeová no hebraico é a expressão usada única e exclusivamente para falar do Deus único e verdadeiro, que quando foi traduzido do hebraico para o grego, a palavra correspondente tornou-se a palavra Kyrios. Então, quando o texto diz Senhor, está fazendo menção a Cristo, não somente como aquele que é homem, mas como aquele que era, o que é e sempre será Deus, tal qual Deus Pai, coigual, consubstancial ao Deus Pai. Então percebam que o texto está lembrando para a gente que aquele que é Deus, e por ser Deus, está acima de tudo e de todos, é totalmente outro, está na luz inacessível, assentado num alto e sublime trono. Ele só depende dele mesmo, ele é autossuficiente, ele é um fim dele mesmo, ele não depende de absolutamente mais ninguém para ser quem ele era, é e sempre será. Mas mesmo assim ele escolheu humanizar-se e como homem sentir a dor do outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se Deus escolheu ser assim, eu não tenho outra opção, gente. Deixa eu terminar, a Bíblia está fechada já. Então, olha só, repita comigo, diga: mulher, viúva e sem filho. 3 características que fazem daquela mulher uma mulher vulnerável e frágil. Primeiro, para terminar, a Bíblia já está fechada, de coração, não quero cansá-los mais. Primeiro, ela era mulher. Aí você diz: pastor, peraí, o senhor está dizendo óbvio, mas os meus professores de teologia diziam assim: o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. Então eu estou falando que ela era mulher no contexto de 21 séculos atrás. Não, ela não era mulher 21 séculos depois, no contexto ocidental, com todas as leis que corretamente foram criadas para proteção das mulheres, crianças e adolescentes. Não, 21 séculos atrás, contexto oriental. As mulheres naquela época não tinham as mesmas prerrogativas que tem hoje. Só um exemplozinho: a mulher naquela época, sequer o testemunho dela era válido diante de um tribunal. Ninguém poderia chamar a mulher para ser testemunha diante de um tribunal, porque o testemunho dela não era válido. Por quê? Porque o contexto em que estavam inseridos era de fato um contexto preconceituoso. Não estou falando que Jesus era preconceituoso. Não estou falando que a igreja era preconceituosa. Estou falando que o contexto sociocultural da época era. Pelo contrário, Jesus, ele quebrou os protocolos. Jesus quebrou os paradigmas. Quem eram os mestres e os rabis que tinham lhes acompanhando mulheres no exercício do seu ministério? Nenhum, a não ser Jesus. As mulheres patrocinavam o ministério de Jesus. As mulheres, se você não sabia, foram tão valorizadas por Jesus, que quando Jesus ressuscitou, ele poderia ter aparecido em primeiro lugar a qualquer um. Mas ele resolveu aparecer intencionalmente a uma mulher, Maria de Magdala, de quem ele expulsou 7 demônios. Quebrou protocolo, quebrou paradigmas, para mostrar que o valor da mulher é igual ao valor do homem. Nenhum é maior, nem outro é menor, mas ambos diante de Deus têm a mesma dignidade. Então assim, não caia nessa conversa furada de pessoas que dizem a Bíblia é preconceituosa. De Bíblia não conhecem nada, é blá blá blá. A Bíblia é misógina. Irmão, esse termo nem existia 21 séculos atrás. Isso é o que a gente chama de anacronismo. É pegar um texto contemporâneo e aplicar ele a um contexto que essa palavra sequer exercia. Onde eu quero chegar? Ser mulher naquela época não era fácil. Geralmente as mulheres eram criadas para casar, ter filhos e cuidar da casa, sem muitas prerrogativas. Só que, glória a Deus, aquela mulher casou, diga, ela casou. E o casamento dava uma dignidade, dava uma honra para a mulher. Ela casou e do fruto do casamento teve um filho. Só que não se sabe se há muito tempo ou pouco tempo, o que aconteceu? A morte entrou na casa dela e levou o seu marido. Ou seja, ela perdeu o marido morreu, bateu a caçuleta, vestiu o paletózinho de madeira, foi para a tumba fria, comeu os capim pela raiz. E aí? Só que do fruto do relacionamento sobrou um filho, diga um filho. Filho dentro daquele contexto sociocultural significava 2 coisas. Primeiro, suprimento ou provisão e proteção. O contexto de trabalho daquela época era agropastoril, tá? Era agricultura e pecuária. Então, quanto mais filhos homens, mais mão de obra para poder trabalhar no campo e com os animais. Então, o filho representava o quê? Provisão, mas também proteção. Por quê? Porque aquela época era uma época que, tal como hoje, tinha muita gente que queria se apropriar indevidamente daquilo que era do outro, o tal dos ladrões. Lembra que Jesus falou que o ladrão mina e rouba? Porque as casas eram construídas de barro, eles literalmente cavavam as paredes para entrar na casa dos outros, para roubar o que tinha e depois saíam. Quantos mais filhos homens, mais proteção. Só que olha a coisa,
mulher tinha dificuldades, viúva porque perdeu o marido, e o único filho que era símbolo de provisão e proteção morreu. Desgraça é pouco, é bobagem, rei. Não sobrou absolutamente nada para aquela mulher, nada, absolutamente nada. Por isso que quando Jesus vê ela, ele move-se de íntima compaixão. Ele sente o que ela está sentindo, ele sabe a extensão da dor e do sofrimento dela. E aí Jesus faz algo que eu duvido qualquer um de nós faria. Ele vai até ela, para diante dela e diz assim: mulher, não chores. Peraí, gente, eu fui pastor de igreja há 10 anos, agora que eu estou como pastor auxiliar na igreja onde eu sirvo ao Senhor, mas 10 anos eu pastorei ininterruptamente. E eu já fiz dezenas de cultos fúnebres. Dezenas de cultos fúnebres. Primeiro ano que eu assumi a congregação aqui na comunidade do Vidigal, Jesus deve ter levado uns 5, 6 velhinhos. Os irmãos diziam que eu cheguei lá, e quando eu cheguei, a morte passou levando os irmãozinhos mais velhos. Não é verdade, mas aconteceu. Então assim, nunca um pastor chega para fazer um velório e chega diante daquele que perdeu um ente querido e tem coragem de dizer: não chora, ou para de chorar. Porque a gente sabe que o choro é um atenuante, inclusive cientificamente falando, o choro atenua a dor. Então, pelo contrário, a gente diz o seguinte: pode chorar, bota para fora, é melhor, não guarda para você. Mas Jesus vai na contramão da lógica e da razão. Jesus contraria tudo que as pessoas estão imaginando. Ele chega diante dela e diz assim: não chores, não chores. Peraí, por que Jesus mandou aquela mulher parar de chorar? Bom, de tudo que eu li, a conclusão que eu acho mais lógica é porque Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Diga: cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando na vida de Jesus, dava a Jesus condições de se mover no passado, presente e futuro. Jesus, enquanto no ministério terreno, não usou da prerrogativa divina. Ele fez tudo o que fez no poder e autoridade do Espírito Santo. E o Espírito Santo sobre ele, sendo Deus, dava a ele condições de ver passado, presente e futuro. Então quando Jesus chega diante daquela mulher e manda ela parar de chorar, é porque aquela mulher vivia única e exclusivamente no presente. Mas o Cristo que estava diante dela já sabia o que ia acontecer com ela lá para frente. Então ela via o presente, Jesus via o futuro. Então Jesus sabia que aquele choro daqui a alguns instantes iam se tornar em risos de alegria. Então ele antecipa isso dizendo o seguinte: pare de chorar, porque o teu presente é de dor, mas o teu futuro será de alegria. Ai, 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 ai. Eu queria, para terminar, que você pegasse a mão de alguém e dissesse assim: creia nessa palavra. Não, diga com voz de crente, cheio do Espírito Santo. Diga: creia nessa palavra. Diga: é profética. Diga: o presente pode ser de dor e sofrimento. Diga: mas Jesus manda eu lhe dizer que está chegando um tempo onde você sorrirá como nunca sorriu na sua vida. Te prepara para um tempo de alegria. Te prepara para um tempo de contentamento. Te prepara para um tempo que vai superar qualquer dor que você tenha sentido. Eu não sei se você crê e se você recebe, mas você vive no hoje, Jesus vive no amanhã. E Ele mandou dizer: te prepara. Por um minuto você pode glorificar a Jesus. Por um minuto você pode levantar a mão para dizer glória a Jesus. Isso, reanima a tua fé, meu filho. Reanima a tua fé, minha filha. Oh glória. Jesus está antecipando para você. Não vai terminar desse jeito, não vai acabar desse jeito. O teu fim não vai ser esse. Ele vai pisar na tua casa, na tua família, na tua história. Ele vai mudar tudo, vai abrir porta, vai virar cativeiro. Ele vai glorificar o nome dele lá. Te alegra. Te alegra. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Fique de pé dando glória a Deus. Fique de pé dando glória a Deus. Se você puder, se aproxime de alguém com quem você consiga compartilhar uma palavra de oração esta noite. Oh glória. Amigo, a gente consegue louvar o Senhor aqui? Rapidinho, oh glória a Deus. Chegue perto de alguém, chegue perto de alguém. Seja intencional, por favor. Seja intencional, chegue perto dessa pessoa. Diga assim: me empreste a sua mão. Por alguns instantes, me permita ser instrumento de Deus para orar pela sua vida. Aleluia, aleluia. Alegra a tua alma, alegra a tua alma. Aleluia.
O salmista disse assim: olha, o choro pode durar uma noite inteirinha, mas um dia a alegria vai vir, vai chegar. Então eu vim liberar uma palavra para você. Não desiste, não te entrega, não arreda-te do teu lugar. Isso, fica em Deus, fica crente, fica no Espírito. Isso, não se isola não, chega perto de gente crente, junta força, vai em frente. A gente não tem mais condição de voltar para trás, não dá para recuar. É daqui para o céu, é daqui para a glória. Não dá, o diabo que se estribuche para lá, o mundo que vá para lá, o pecado que se arrebente para lá. Agora a gente vai caminhar até a linha de chegada, até a reta final, até as mansões celestiais. Vamos louvar, vamos louvar. Fique perto desse irmão. Enquanto nós estamos louvando, você vai orar por ele, você vai orar por ela. Você acha que você veio aqui só para receber? Você veio aqui para ser usado. Ore por ele, ore por ela, ore. Ore agora, ore intencionalmente. Ore intencionalmente, audivelmente, ore agora. Eu quero ouvir a igreja orando enquanto você ora. Enquanto, como disse o evangelista Denis, há um movimento do céu aqui dentro da igreja. Há um movimento divino aqui dentro da igreja. A oração está quebrando cadeias, correntes, algemas. A oração está repreendendo potestades, principados, hostes malignas. A oração está trazendo à existência coisas que não existem, antecipando para o presente coisas do futuro. Ore! Ore! Louva, meu filho, louva! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vai orando, vai orando. Persevera em oração. Meu Deus, que mania é essa que a gente tem de achar que é um minutinho só? Persevera. Persevera, continua. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Se Deus te mover para sair do seu lugar e abraçar alguém, vai. Deixa Deus te usar. Braços é o meu descanso, em Deus braços é o meu descanso, em Deus braços é o meu descanso, em Deus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Jesus está pisando aqui essa noite. Ah, Naim, tu nunca mais será a mesma, Naim. Sempre esteve repousado em Tragédias virarão testemunhos, catástrofes virarão culto em ação de graça. Eu acharei conforto em teu amor, Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Adore. teus braços é o meu descanso. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve, louve. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Deixa eu orar por você. Oh Deus querido e poderoso, eis aí a tua igreja esta noite, Senhor.
os teus filhos que estão conosco aqui, aqueles que estão, Senhor, online, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Oh Deus, que esta noite seja uma noite onde os teus filhos recarreguem as baterias espirituais. Ainda não é o fim, ainda não chegou a hora de parar. Oh Deus, que esta noite seja uma noite de renovo, que seja uma noite de energia espiritual, que seja uma noite de um novo vigor. Essa semana vai ser diferente, esse mês vai ser diferente, esse final de ano vai ser diferente. Ah, meu Deus, esse final de ano vai ser um final de ano, Senhor. Nada vai tirar a nossa paz, nada vai tirar o nosso equilíbrio, nada vai tirar a nossa convicção. Jesus está com a gente, Ele está conosco, Ele conhece a nossa história. Aleluia! Ó Deus, visita esse meu irmão agora, visita essa minha irmã agora, em nome de Jesus Cristo. Derrama abundante graça sobre a vida dele e a vida dela. Senhor, dá um sinal para ele essa semana, dá um sinal para ela essa semana. Mostra para ele, mostra para ela. Tá no radar, tá no radar, tá no sonar, tá no GPS. Tu não esqueceu, tu não abandonou, tu vai entrar com providência. Glorifica teu nome, Senhor. Toma nas tuas mãos, pastor Carlos, este casal que tem sido instrumento para este culto acontecer, esta igreja que veio aqui esta noite, este moço que canta, o Denis. Toma nas tuas mãos. Esta noite é noite, Senhor, de nós sairmos daqui renovados na fé, dinamizados na fé, robustecidos na fé. Sai pra lá, Satanás, tu não vai roubar da gente o que Deus nos deu. Aleluia! Se você crê que Deus está aqui, pra gente terminar, dê um abraço acalorado em quem está ao seu lado e diga para ele: acredite, Jesus não vai deixar a história terminar assim. Louvado seja Deus!